Olá, gente! Continuando sobre a teologia sistemática, falarei hoje sobre doutrina das Escrituras, que é conhecida também como bibliologia, que é um termo de origem grega. Biblion, livro ou rolo escrito, mais logos, que significa nesse contexto estudo. Portanto, estudo do rolo escrito que a própria Bíblia denomina Escrituras. A doutrina das Escrituras, ela estuda a Bíblia considerando seus aspectos físico, técnico e histórico. Difere, portanto, das outras doutrinas que focam o seu conteúdo. O termo Bíblia quer dizer biblioteca e trata-se da compilação dos livros sagrados, cujo conteúdo engloba histórias, poemas, profecias e doutrinas. A Bíblia foi traduzida já, meu irmão, para mais de 2.500 idiomas. E hoje também a gente dispõe dela no formato digital e em áudio para todos. A Bíblia revela o Senhor Jesus, o Cristo, e orienta quanto à maneira de viver ética, moral e espiritual segundo a vontade de Deus. Originalmente não havia separação de capítulos e versículos. Os judeus usavam um sistema de divisão em parágrafos usando letras. A partir do século XIII, pelos anos 1200, iniciou-se a marcação por capítulos e versículos que se estendeu até o século XVI, os anos 1500, em torno de 300 anos para concluir. A separação dos recortes textuais chama-se perícope, que é um termo de origem grega que significa cortar em volta. A gente já encontra hoje Bíblias com separação em perícopes. Você observa, a primeira letra da perícope está em negrito. Fato é, meu querido, que separações em capítulos, versículos, perícopes e epígrafes textuais, que é aquele título que antecede os assuntos, não são inspirados por Deus e servem unicamente para facilitar a localização. A estrutura da Bíblia se dá em 2 testamentos, Antigo e Novo, e 66 livros, sendo 39 compondo o Antigo Testamento e 27 o Novo Testamento. Esse termo testamento é sinônimo de aliança, de pacto. O Antigo Testamento, ele foi escrito antes da vinda de Jesus à Terra e revela esta vinda. Já o Novo Testamento foi escrito após a ascensão de Jesus aos céus e revela a consumação da vinda de Jesus. Os livros não estão organizados na ordem cronológica, mas por objetivos, estilos e classes literárias. Por exemplo, Neemias ele foi escrito bem depois de Isaías, mas está bem antes de Isaías na Bíblia. O Antigo Testamento ele contém 4 partes, que é lei, que vai de Gênesis a Deuteronômio, história, que vai de Josué a Esté, poesia, de Jó a Cântico dos Cânticos, e profecia, que vai de Isaías a Malaquias. Os livros proféticos eles estão subdivididos em profetas maiores, que vai de Isaías a Daniel, 5, e profetas menores, que vai de Oséias a Malaquias, 12 livros. E o critério para esta subdivisão foi o período em que profetizaram. No caso, os profetas maiores eles passaram mais tempo em atividade, como também um outro critério foi o conteúdo físico, uma vez que os livros dos profetas menores eles contêm menos volume físico. O Novo Testamento ele também se integra em 4 partes, que é biografia ou evangelho, no caso Mateus a João, história, que é o livro de Atos dos Apóstolos, doutrinas, que vai de Romanos a Judas, e profecia, que é o livro do Apocalipse. Há escolas que integram o Antigo Testamento em 3 partes, no caso históricos, poéticos e proféticos, e o Novo Testamento também em 3 partes, no caso históricos, que são os evangelhos mais Atos, epistolares, que são as cartas de Paulo e as universais, e Apocalipse como livro profético. A Bíblia hebraica, por sua vez, ela organiza em 3 partes. A primeira parte é a lei, ou a Torá. A segunda parte são os profetas, subdivididos em anteriores, posteriores e os 12. E a terceira parte, os escritos. A Bíblia hebraica tradicional, a ortodoxa,
ela não contém os livros do Novo Testamento e a sequência dos livros é bem diferente. Apenas a primeira parte é igual à nossa. Já a Bíblia judaica completa, ela contém todos os 66 livros. Os critérios de organização e classificação têm apenas fundamentação analítica e técnica, mas o conteúdo dos livros, meu irmão, é o mesmo. A Bíblia foi escrita num período aproximado de 1.600 anos e por cerca de 40 autores diferentes. Estes autores não formaram, claro, uma comissão para produzir a Bíblia, mas foram homens de diferentes culturas, ofícios e condições econômicas que escreveram inspirados pelo Espírito Santo. Moisés, por exemplo, ele foi legislador, versado em toda a ciência de sua época. Lucas foi médico, foi teólogo, foi historiador, foi missionário. Salomão e Paulo, por sua vez, foram filósofos. Esdras foi sacerdote e escriba. Pedro, Tiago, João e André foram pescadores. Davi, pastor de ovelhas. Neemias foi copeiro. Amós foi um homem do campo. Dessa forma, Deus inspirou estes homens distintos entre si para entregar uma só revelação. Amém? A Bíblia foi escrita nas línguas faladas pelo povo de Israel, considerando seus diferentes momentos, como guerras, exílios, submissões a outros povos. O hebraico ele foi usado para escrever o Antigo Testamento, com pequenas exceções de partes em aramaico, nos livros tais como Esdras, Daniel, Jeremias. O alfabeto hebraico ele é composto apenas de consoantes. No ano 500, já da nossa era cristã, foi feita uma experiência no uso de sinais para dar tom vocálico. E nos anos 900, também da nossa era cristã, os maçoretas, escribas judeus, eles definiram os sinais vocálicos, objetivando preservar a língua. O Novo Testamento ele foi escrito num grego popular da época, conhecido por grego koiné ou grego alexandrino, que foi idealizado por Alexandre Magno. É possível que Mateus ele tenha sido escrito em aramaico, mas não é conclusivo. Na época dos evangelhos, o aramaico era a língua mais falada, o grego era falado em todo o mundo, o latim era a língua oficial do império e o hebraico era a língua israelita. Para escrever, eles usaram papiro, que é originário de uma planta aquática, também pergaminho, que é peles de animais curtidas, ostracas, que são cacos de cerâmica, usaram argila, madeira e outros materiais. E para grafar o escrito, eles usaram estiletes de metal para aquelas inscrições em materiais mais resistentes e usaram também pincéis de junco, como também outros materiais para grafar. A tinta mais comum era feita de uma mistura de carvão vegetal pulverizado, o pó do carvão, com goma e azeite, e ficava uma resina muito resistente. No caso da seleção rigorosa dos livros inspirados, é conhecida por cano. Esse termo vem do caule de uma planta, uma cana reta, que era usada para medir. Assim, a palavra cano especifica aquilo que é conforme a regra ou medida. Os livros não inspirados, chamados apócrifos, eles fazem parte da farta literatura escrita nos mesmos períodos que estava sendo escrita a Bíblia. Agora, por que tem Bíblias que contêm livros apócrifos? Vamos lá, vamos com cuidado. Em 1517, Martinho Lutero, monge agostiniano, ele elaborou 95 teses refutando um frei por nome de Johannes Tetzel. Esse frei ele estava vendendo o perdão de pecados para atrair dinheiro para a construção da Basílica de São Pedro. Ele usava vários chavões. O mais conhecido era assim: quando a moeda no cofre tilintar, a alma do purgatório vai se livrar. Em um dos seus sermões, meu irmão, Tetzel ele foi extremamente infeliz. Ele falou assim, ó: mesmo que o pecador tenha estuprado a Virgem Maria, tira um fino aí, ele terá garantida a sua absolvição no purgatório mediante o pagamento do perdão. Era o início ali da conhecida reforma
religiosa. A Igreja Católica, ela foi contra o estilo de Lutero e, consequentemente, favorável a Técio, dando assim o início na Igreja Católica do movimento chamado Contra-Reforma. No ano de 1546, quase 30 anos após o início da Reforma, como parte da Contra-Reforma, foi sancionado o cânon católico no Concílio de Trento, onde foram incluídos 7 livros na Bíblia Católica que são denominados deuterocanônicos pelos próprios participantes. Aliás, foram denominados e continuam. Esses livros, eles faziam parte da tradução do hebraico para o grego, conhecida como Septuaginta, onde os eruditos judeus eles traduziram a Bíblia, no caso de 66 livros, e também literaturas da tradição e da história. A inclusão dos 7 livros históricos objetivava amparar novas doutrinas pregadas para não constranger alguns fiéis que tinham vindo do paganismo, facilitando assim os seus acolhimentos. Então, como se sabe se é inspirado ou não? Foram utilizados pelo menos 5 critérios para selecionar os livros inspirados por Deus. E isso, meu irmão, mais de 2000 anos antes da Reforma. Primeiro, a autorização divina com base na sintonia perfeita dos escritos. Também, a objetividade, clareza e cumprimento das profecias contidas. Terceiro, a comprovação da confiança com base na inerrância do escrito. Quarto, o dinamismo do livro, ou seja, a sua capacidade de transformar o homem. E quinto, a aceitação do livro pelo povo de Deus para o qual ele foi inscrito originalmente. Para traduzir a Bíblia das línguas-mãe, no caso hebraico, aramaico e grego, para as línguas-alvo, no nosso caso o português, são usados 3 métodos. A equivalência formal, palavra por palavra, que é a tradução clássica, onde a comissão de tradutores mantém a mesma sequência gramatical dos originais e usa termos mais fiéis possíveis aos originais. Também tem a equivalência dinâmica, que é pensamento por pensamento. Este método ele busca assimilar a ideia central que os autores intencionaram transmitir e traduz numa linguagem mais acessível, mais dinamizada. Temos também as traduções livres, que normalmente são paráfrase dos textos numa linguagem do nosso dia a dia. Os tradutores, meu irmão, eles enfrentam vários desafios. Veja só, a escolha do método com suas particularidades já é um desafio. A escolha dos manuscritos originais que eles vão utilizar, uma vez que os autógrafos, os manuscritos escritos pelos autores ou seus amanuenses, seus secretários, esses manuscritos eles se desgastaram com o tempo. Hoje só existem os apógrafos que foram reproduzidos pelos copistas. A limitação das línguas com seus repertórios de palavras insuficientes para as línguas-mãe é um outro desafio. As distâncias do tempo e cultura, basta você observar a forma como a gente fala é assim, né? E como a gente escreve, que é assim. Os judeus eles não são diferentes de nós. Eles falam de um jeito e escrevem de outro. Também o desuso das línguas originais, da forma como foram escritas, o fator literário individual segundo o lastro de vida de cada escritor, a inspiração não anulou eles, e muito mais desafios. Para você ter uma ideia do funil estreito dos tradutores, as traduções elas passam por rigorosa crítica literária. Isso não se trata de crítica no sentido de depreciar o texto, mas de averiguar minuciosamente e tecnicamente por profissionais qualificados, sem a intenção de favorecer ou desfavorecer o escrito. Tecnicamente apenas. Tem a alta crítica, que é a crítica histórica, ela estuda a datação dos textos, os estilos literários, a estrutura, a historicidade e a autoria. Já a baixa crítica, que é a crítica textual, ela estuda a forma das palavras e o contexto, não o valor documental, entendeu? O que a gente precisa é refletir
antes de censurar aquelas pessoas que estudam muito. São essas pessoas, meu irmão, que nos trazem as várias traduções e versões que a gente dispõe e ainda ajuda na elucidação dos textos. Para finalizar o nosso papo hoje, eu convido você a ler a Bíblia diariamente, na sequência, para ler ela completa se ainda não fez. Se você é cristão e não leu a Bíblia, eu lamento muito, sinceramente, devido à sua postura, meu irmão. Os ateus, eles nos colocam no mesmo pacote quando dizem que somos o único povo da terra que vive a ilusão de ser possível entender um livro sem ler. Vamos reagir a esta censura. É gozoso, é edificante ler a Bíblia. Fica na paz do nosso Deus.